Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Conforme prometido, estou trazendo aqui NR05, que tange aí a Comissão Interna de Prevenção e Acidentes, ou também chamada de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio Moral, em razão da Portaria 4.219 de 2022, dezembro, que incluiu o assédio aqui, extremamente necessário, de ser tratado no ambiente profissional, também aí como uma das competências da CIPA, tudo bem? Gente, eu vou ler somente o marcado, mas eu vou deixar o material disponível aí na descrição do vídeo, tá? Para que vocês possam fazer o download, tudo bem? Primeiro, vamos entender quais são as atribuições da CIPA. Gente, acompanhar o processo de identificação e os perigos e avaliação de riscos, bem como a adoção de medidas preventivas implementadas pela organização. Depois, por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, sem ordem de preferência, com assessoria do Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMIT, onde houver. Verificar problemas e condições de trabalho visando identificar situações que possam trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança e saúde do trabalho. Acompanhar a análise nos casos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Propor à organização informações sobre questões relacionadas à segurança e à saúde dos trabalhadores, incluindo as comunicações de acidentes, chamado CAT, emitidas pelas organizações, resguardados o sigilo médico e informações pessoais. Aqui ainda tem mais outros dois pontos, vocês deem uma olhada. Eu vou continuando aqui por incluir temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio moral, ao assédio sexual e outras formas de violação do trabalho e suas atividades e práticas. Cabe à organização, no tocante à CIPA, propor aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho das suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização de tarefas consoantes no plano de trabalho. Permitir a colaboração dos trabalhadores nas ações da CIPA e fornecer à CIPA quando requisitadas informações relacionadas às atribuições. Gente, é um órgão extremamente interessante e necessário dentro das instituições, das empresas, tá bom? A CIPA, fundamental. Cabe ao presidente da CIPA convocar os membros para as reuniões, coordenar as reuniões encaminhadas ao SESMIT quando houver decisões de comissão. Ao vice-presidente e ao presidente da CIPA, em ação conjunta, terão as seguintes atribuições: coordenação e supervisão da CIPA, divulgação das decisões a todos os trabalhadores do estabelecimento, constituição e estruturação. Perdão, aqui está presente no quadro 1 desta NR, tá bom? Eleitos empregados escolherão dentre os titulares e o vice-presidente, no caso, tá bom? São os empregados que elegem os membros da CIPA, tá bom? Os titulares e o vice-presidente, tudo bem? O mandato dos membros da CIPA terá duração de 1 ano, permitida a reeleição, uma reeleição no caso, Fica aqui vedada ou limitada a condicionada a uma reeleição. Os membros da CIPA, eleitos e designados serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior, certo? Não poderá ter seu número de representantes reduzido, não poderá ter a atividade desativada, tá certo? Exceto se for o caso do encerramento das atividades no estabelecimento, tá bom? É vedada a organização em relação ao integrante da CIPA, a alteração das suas atividades normais da organização que prejudique o exercício das suas atribuições e transferência para outro estabelecimento sem anuência, ressalvado os dispostos no parágrafo 1º do artigo 469 da CLT. É vedada a dispensa arbitrária, sem justa causa, do empregado de direção da CIPA desde o registro à candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Em tese, ele adquire aqui uma estabilidade de 2 anos, desde o ato da candidatura para o cargo de direção até no pós-mandato aí, por mais 1 ano. Tudo bem? O término do contrato de trabalho no prazo determinado não caracteriza dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA. Tá bom? Salvo se o contrato for por prazo determinado. A organização nomeará um representante da organização dentre os seus empregados para auxiliar a execução das ações de prevenção em segurança e saúde do trabalho. O MEI está dispensado de constituir CIPA, tá bom? Quem é o MEI, Matheus? É o microempreendedor individual, pessoal. A nomeação do empregado como representante e a sua forma de atuação devem ser formalizadas anualmente pela organização.
O que é que a CIPA tem feito? Não basta ficar no papel. A organização precisa divulgar quais são as ações, quais são os planos, quais foram as atividades executadas, tá certo? Já o processo eleitoral cabe ao empregador, tá bom? No mínimo com prazo de 60 dias antes do término do mandato em curso, promover novas eleições. Com antecedência também, ele poderá, por meio eletrônico, confirmar a entrega ou início eleitoral ao sindicato da categoria. Quer dizer, a empresa também deve, a organização tem o dever de comunicar com antecedência ao sindicato a realização. E essas eleições elas poderão se dar por meios eletrônicos, semelhante às urnas eletrônicas, ou até pela via convencional, papelzinho em cédula, né, que é o mais comum. O presidente e o vice da CIPA constituirão, dentre seus membros, a comissão eleitoral, que será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. Bom? O processo eleitoral deve observar as seguintes condições: publicação e divulgação de edital, inscrição e eleição individual, liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independente de setores ou locais de trabalho, com o fornecimento de comprovante em meio físico ou eletrônico. Tá bom? A pessoa, eu quero me candidatar, peraí, deixa eu colocar um comprovante aqui, tem uma forma de comprovar que você tem esse interesse em candidatar-se. Tá bom? Garantia de até a eleição para todos os empregados inscritos, garantia de emprego, até a eleição para todos os inscritos, tá bom? Realização no prazo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver. Se não estiver instituindo, essa CIPA não tem CIPA ainda, a gente vai criar, então beleza, podemos fazer. Mas se já existir, o prazo máximo aqui é 30 dias antes do término do mandato. Não pode ficar sem CIPA as empresas, as instituições aí, tudo bem? A realização das eleições ela deverá ocorrer em dia normal de trabalho. O voto ele é secreto. A apuração também será feita em horário de trabalho, tá certo? E aí pode ser por meio de sistema, tá bom? Mas esse sistema ele precisa garantir a confidencialidade dos votos ou pelas cédulas de papel, como eu havia dito para vocês. Se não houver a participação de 50% dos empregados, é necessário fazer uma nova eleição. Constatada a participação inferior de 1/3 dos empregados também no dia da votação, aí vai ser feita uma nova votação, tá bom? Caminhando aqui, pessoal, vamos para mais alguns pontos importantes. O funcionamento. As reuniões são ordinariamente mensais, né, com calendários pré-estabelecidos. A critério da CIPA, nas microempresas e empresas de pequeno porte, as EPPs e as MEs, os graus de risco 1 e 2, as reuniões poderão ser bimestrais, quer dizer, a cada 2 meses, tá bom? Nessas duas empresas aqui, na micro, ME, e na EPP, que são as empresas de pequeno porte. Caminhando, podendo a participação ocorrer de forma remota. Essas reuniões elas podem ser presencial ou de forma remota. A data e horário das reuniões serão acordadas entre os membros, tá certo? Em turnos e jornadas de trabalho. Nada de, eu estou em casa, vou participar da reunião. Não, precisa estar em turno ou em horário, em jornada de trabalho. As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes. As reuniões extraordinárias devem ser realizadas quando ocorrer algum acidente grave ou fatal de trabalho ou quando houver uma solicitação de seus representantes. Tudo bem? A vacância definitiva do cargo deve ser suprida por suplente. Caso não tenha mais suplente, durante os primeiros 6 meses do mandato, a organização deve realizar a eleição extraordinária para suprir aquela vacância. Caminhando, pessoal. O treinamento para o representante nomeado na NR5 e para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse. Eles precisam ser treinados, tá bom? Olha o tópico, é treinamento, tá bom? O treinamento de CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo de 30 dias, a partir da data da posse, contada da data da posse. O treinamento deve contemplar no mínimo os seguintes itens: um estudo de ambiente, né, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados pelo processo produtivo, noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, decorrentes de condições de trabalho e de exposições de riscos existentes no estabelecimento e nas suas medidas de prevenção, metodologia de investigação e análise dos acidentes e doenças relacionadas, princípios gerais de higiene e trabalho nas medidas de prevenção ao risco, noções sobre legislações trabalhistas e previdenciárias relativas à segurança e à saúde no trabalho, noções sobre inclusão, pessoas com deficiência e reabilitação no processo de trabalho, organização da CIPA e outros assuntos necessários aos exercícios das atribuições das comissões e prevenção ao combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho.
O treinamento ele há de ser realizado pelo menos em 2 anos contados da conclusão, tá certo, do curso, poderão ser aprovados para a organização. Quer dizer assim, se você fez curso nos últimos 2 anos para a CIPA, eles poderão ser reaproveitados. Do contrário, é necessário que ele tenha no mínimo 8 horas para estabelecimentos com grau de risco 1, 12 horas para estabelecimentos com risco 2, 16 horas risco 3, 20 horas risco 4. Isso aqui são níveis de risco, de exposição ao risco nos quais os trabalhadores estão aí suscetíveis, tá bom? A carga horária do treinamento deve ser distribuída no máximo de 8 horas diária, na modalidade presencial, tá bom? São 4 horas, na modalidade presencial, no caso, são 4 horas para estabelecimento de risco 2 e 8 horas para estabelecimento de riscos 3 e 4. No risco 1, vai ser, no caso aí, podem ser realizadas integralmente na modalidade ensino à distância. Se for risco 1, pode ser EAD. Tá bom? Os integrantes do SESMIT ficarão dispensados de treinamento da CIPA em razão da formação profissional deles. Enquadrado no risco 3 e 4, o número total de seus empregados e estabelecimentos do contratante se enquadram no quadro 1 desta NR, devem constituir a CIPA própria neste estabelecimento, considerando o grau do risco contratante, tá certo? Quando, pessoal, uma empresa ela contratar uma terceira para fazer as atividades penosas, insalubres, ela vai constituir, aquela empresa terceira precisa constituir uma CIPA interna própria, tá bom? Mesmo ela somente prestando serviço para tal. Depois vocês leem aqui também com mais calma. Deixe-me chegar aqui. Toda a documentação referente à CIPA deve ser guardada no mínimo aí durante 5 anos. Deixe-me ver se tem algo mais. Sim, aqui nós temos as quantidades, um quadro, né, com o número de empregados por estabelecimentos, onde ele elenca aqui a quantidade de suplentes e de efetivos. Existe também uma CIPA para a indústria da construção. Existem alguns caracteres aí diferentes, algumas características próprias. Eu não me ative a nenhuma delas. Tá bom? E é isso. Encerramos o vídeo. Vemos aí de forma bem objetiva, bem prática. O documento vai estar aqui na descrição do vídeo. Façam o download, né? Mas o que eu gostaria muito que vocês guardassem é a importância desta equipe, né? Desta turma aí que visa, sim, de alguma forma ajudar a dirimir no máximo as ações penosas para a saúde e o bem-estar do trabalhador. Fundamental que sejam respeitados os preceitos trazidos aqui e eles podem aparecer na prova de vocês aí de diversas formas, mas comumente é relacionado aí dizendo que eles buscam isso ou aquilo outro, que pode isso, que não pode aquilo, tá bom? Portanto, façam a leitura parcial aí, tá certo? Mas a fim de obter o máximo de conhecimento e dará tudo certo. Deus abençoe os estudos de vocês, muita sorte, um forte abraço e até o próximo vídeo.